Ouça agora. Viver Bem. Oferecimento Unimed Andradas. Quadro Viver Bem fala sobre ergonomia. A ergonomia visa facilitar a vida e promover a saúde dos trabalhadores. E para falar sobre o assunto, iremos conversar com a fisioterapeuta Isadora Constantino. Bom dia, Isadora. Bom dia a todos. Seja bem-vinda ao Jornal da Cidade. Obrigada. Você já esteve aqui, mas em uma outra situação. Sim. Bem diferente, né? Bem diferente. Conta para o ouvinte da Rádio Vinícola relembrar. Eu já fui princesa em 2015. E aí você veio aqui com a corte do vinho na época. Com a corte do vinho, sim. A rainha era a Silvia? Sim, a segunda princesa era a Dani. A Dani, qual que é o sobrenome da Dani mesmo? A Risse. Risse, tá Isso. certo. Então seja bem-vinda novamente, Obrigada. mas agora é um assunto muito mais sério, né? A questão Sim. da ergonomia. Você como fisioterapeuta, até você me contava antes do início da entrevista, você se formou recentemente Sim, há 3 meses. e já está trabalhando. Já estou trabalhando na área. Isso é muito importante. Agora, o Isadora, às vezes a palavra ergonomia é uma palavra que muitas vezes nós ouvimos, até com uma certa constância, mas nós não sabemos o que ela significa. Eu queria que você falasse sobre o assunto. Sim, ela é a interação do ser humano com o seu ambiente de trabalho, fazendo assim proporcionar a saúde, a produtividade e a segurança dele. Assim, com a interação dele, fazendo aumentar essa produtividade no seu ambiente de trabalho. Aumentando, sim, a qualidade de vida, não prejudicando, né? Quer dizer, é um olhar mais atento, Sim, né, que de da repente... empresa para ele, Sim, para o trabalhador. no passado, muito problema poderia ter sido evitado. Sim, Né? com esse excesso de trabalho, né? Uhum. Tá bom. Então, conta pra gente, dá alguns exemplos, como é que funciona esse olhar, né, ou esse método na prática. Sim, existe uma norma regulamentadora que é visado diante do trabalhador, que é a NR17. Aí, através dela, o fisioterapeuta, que é contratado por essa empresa, ele aplica a análise ergonômica do trabalho e, através dela, ele visa adaptar o trabalhador à máquina, ao assento, tudo esses aspectos para melhorar a produtividade, o seu excesso de trabalho, para não sobrecarregá-lo. Porque cada trabalhador tem um biotipo. A máquina, o aparador, o tablado onde ele está nunca vai mudar. E ele tem o trabalhador tem cada um tem uma altura. Então você vai adequar um objeto onde ele vai sentar, ou onde ele vai apoiar o pé, para não sobrecarregá-lo. Ou a máquina, entendeu? Então você vai sempre visar isso para não sobrecarregá-lo e não lesioná-lo. Então é isso, você vai no ambiente de trabalho dele e vai analisar isso. Entendi. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho 1,72 m, 1,73 m. Sim. O Cássio, ele é alto. Ele Sim. tem, acredito, quase 1,90 m, Cássio? 1,85. 1,85 m. Se nós fôssemos trabalhar numa mesma bancada, de repente, para mim, teria que haver um tablado para eu ficar numa altura maior, ou de repente Sim. ele teria que trabalhar sentado. Como que funciona isso? A gente teria que medir de acordo com essa norma, porque elas têm a metragem de graus correto. Eu teria que analisar a sua metragem, ver o seu descanso para o pé, para ver se está na angulação correta. E aí, sim, ver se está adequado para você ou para ele. E se a pessoa também é muito alta, ela pode ficar encurvada. Exatamente. E a altura do computador para você, a altura do seu teclado, tem que ver tudo isso. Certo. O seu punho, tem que ver tudo isso. Isso numa linha de produção. Isso também. Qualquer empresa. Agora, você citou computador. Por exemplo, quem trabalha no escritório. Sim. A pessoa trabalha o dia inteiro, muitas vezes digitando. Sim. Os pés Também. ficam em determinada posição e o pescoço. Também. Eu queria que você também falasse sobre isso. Como é que, né, na A prática? angulação da cadeira, o computador tem que estar na altura dos olhos, a cadeira tem que ter uma angulação de 90 graus, o assento também, as pernas também, e no pé tem que ser um assento
com uma angulação de 75 graus o pé. Então, tem que estar sempre vendo isso. Então, por isso que a gente tem que estar sempre indo na empresa. Então, o profissional ele faz ali uma revisão cotidiana. Exatamente. Por isso que sempre agora entrou com essa norma do e-social, que o governo federal entrou com isso para o trabalhador, que é um sistema, que é um software que procura, que busca as leis trabalhistas, que entra com a ergonomia também, que visa os laudos ergonômicos dentro disso, que busca colocar, visar o trabalhador dentro disso, buscando colocar a visão do trabalhador, os riscos do trabalhador dentro do setor da jornada de trabalho dele. Então, a esses riscos que ele corre, busca tudo dentro desse e-social. Entendi, que é um projeto... É um programa do governo federal. Sim, e é obrigatório toda a empresa ter até julho desse ano. Mesmo as empresas pequenas? Pequenas, com um funcionário. Isso é muito bom, porque às vezes no Brasil criam-se leis que são importantes, mas Sim. ela é obrigatória para empresas que têm mais de 100 funcionários, Sim, por exemplo. Sim. Nesse caso, até o próprio governo ele vai economizar, né? Claro que o objetivo primeiro é o bem-estar do funcionário. Sim. Mas na questão prática, ele economiza com o SUS, com tudo. Né? Com tudo. Desde custo-benefício para ele, desde conforto, qualidade e produtividade. E para o patrão também. Com certeza. Com certeza. É conforto para o patrão, pro trabalhador e para a empresa. A pessoa deixa de ser afastada. Sim, por ele um deixa problema. de produzir, ele produz mais, ele deixa de gastar com o afastamento do trabalhador, com o trabalhador que ele terá que contratar. Então, custos a mais que ele terá também. Exato. Só vantagem para todo mundo, Só né? vantagem para todo mundo. Para você, ouvinte da Rádio Vinícola, que está ligando agora ou nos acompanhando ao vivo pelo Facebook, nós estamos conversando com a fisioterapeuta Isadora Constantino. Ela está aqui falando sobre ergonomia, não é? Ali um método, não é, que aplica técnicas e que adapta elementos do ambiente de trabalho ao trabalhador, ao ser humano que ali está. Isadora, a questão do LER, lesão por esforço repetitivo. O brasileiro tem até um bom conhecimento porque atinge um grande número de pessoas. O que se faz para evitar essas lesões? Por que essas lesões surgem? Essas lesões surgem porque ocorre uma contração excessiva do músculo, do tendão, do ligamento. Então, ocorre micro lesões até isso se romper. Aí ocorre uma inflamação, ocorre a famosa tendinite, a famosa bursite. Então, aí, o que acontece? Tem que ocorrer um descanso daquela musculatura, daquele tendão, daquele ligamento. Aí tem que ocorrer um alongamento. Aí entra a laboral, entra a ginástica laboral, entra o descanso, entra, assim, naquela jornada de trabalho, entra a ginástica laboral, entra aquele alongamento, aí você entra 10 minutos, você levanta, dá uma caminhada, faz um alongamento da musculatura, faz um descanso, uma respiração, o que seja. Essa questão do alongamento. Sim, é melhor, é ótimo, vai te aliviar. Você vai ver que não vai, ou revezar mesmo a sua função, até mesmo. Se você trabalha no computador, levanta, vai fazer outra coisa fora do computador. Exatamente. Depois volta. Depois volta. Isso ainda não tem lei. Isso ainda não. Mas a pessoa pode, de repente, conversar com o patrão, fazer esse alongamento antes de chegar na empresa, às vezes 9 horas da manhã, antes do almoço. Assim, é proposto contratar o fisioterapeuta e ter esse descanso. Fora do país, é obrigatório aqui também. É obrigatório. Ah, tá. O descanso sim, mas não o tempo para o alongamento, que seriam coisas diferentes, né? O tempo fora do Brasil já se adequa a 40 minutos. Aqui tem gente que pega de 10, tem lugares de 20. Então, depende da empresa. Tem empresa que contrata, mas não coloca. Então, varia.
Vamos dar o exemplo do funcionário que trabalha das 8 da manhã às 5 da tarde. Então, Quais seriam os horários, os momentos do dia que ele poderia fazer? antes de entrar, na hora de voltar do almoço e antes de sair. Então, teria que ser nesses 3 horários. Interessante. Eu também me lembrei agora de uma situação que diz respeito a vendedores de lojas que Sim. ficam o dia todo em pé, atendendo os clientes. Às vezes até a loja está vazia, mas eles estão em ficam. pé, né? É uma Sim. coisa até um pouco triste, às vezes, da gente ver, né? Tem gerente de empresa ou próprio proprietário que não permite que eles sentem, não é? Eu queria que você falasse o que esse pessoal pode fazer também. É prejudicial, né? Esse tempo todo em pé. Teria que ter esse descanso. Teriam que ter sentar um pouco, nem que se seja 5 minutos, 10 minutos de 2 em 2 horas. Nem que seja mexer os pés, ou que seja mesmo ficar em pé e ficar na ponta do pé, sabe? Aí melhora a circulação. Você ativa a circulação. Porque dói a perna, né? Dói muito, incha. A gente retém líquido fazendo E isso. quais são as consequências que podem ocasionar essa situação? A retenção de líquido, E aí, o inchaço. de repente, também precisa ser afastado por Isso. um tratamento. Uhum. Com certeza. Interessante. Agora, você acha que no Brasil as pessoas estão atentas a essa realidade? Elas deixam chegar ao último estágio para procurar um médico também, entendeu? As empresas também. As empresas deixam chegar ao afastamento, ao último caso, para procurar a prevenção. Então, é muito mais fácil a gente prevenir do que deixar chegar ao último caso. Entendi. E a ergonomia também se relaciona com outros aspectos, não só essa questão, essa parte física, corporal. Psicológica? Psicológica também, mas eu ia até fazer uma outra pergunta, mas psicológica também. Por exemplo, se eu trabalho numa luz, em uma sala que tem a luz escura, a luz é fraca, Sim. melhor dizendo, e a sala fica escura. Eu tenho que forçar a minha vista para enxergar Sim. determinado. A ergonomia, ela só não vê o aspecto físico. Quando o fisioterapeuta ele vai analisar o ambiente de trabalho, ele analisa todo o ambiente de trabalho, desde luz, pintura, tudo, porque tudo isso é prejudicial ao trabalhador. Então, é fumaça, é tintura, é luz. Então, ele vai analisar tudo isso, porque pode ocasionar problema respiratório, cardio. Então, é tudo isso que ele vai analisar. Por que cardio? Problema cardiorrespiratório, por causa da fumaça, de inalar fumaça. Então, quando o empresário ele disponibiliza os EPIs, que são aqueles equipamentos de segurança que o trabalhador tem que usar, é para prevenir isso, para prevenir problemas pulmonares. Entendi. Porque muitas vezes... Quer dizer que o EPI tem a ver com ergonomia? Sim, o EPI é ergonomia. Ele é ergonomia. Entendi. Ele é para essa prevenção. E no caso das tintas? Também. Onde que elas poderiam prejudicar a pessoa? Por inalar. O cheiro forte. Sim, o cheiro forte. Entendi. Porque muito tempo inalando isso é prejudicial ao pulmão. Entendi. Muitos pacientes Por que exemplo, chegam a nós são por isso. Uma fábrica de imóveis, eles estão colocando ali o thinner. Isso. É muito tempo causam isso. Tá. E na parte psicológica? É muita pressão psicológica às vezes por pressões de produtividade, de excesso de produtividade que os operadores têm, eles se sentem pressionados e isso causa um impacto psicológico no produtor, no trabalhador, né? E isso, além de causar impacto psicológico, psicossocial, e isso acaba ocasionando afastamento e acaba prejudicando a empresa também, né? Hoje, a gente até conversava antes de iniciar o programa, existem algumas empresas onde os funcionários realmente são sobrecarregados. Muito. E eles guardam essa carga negativa, porque você tem que Sim. fazer, às vezes, o serviço de 2 durante o dia e você chega em casa, Sim, você não está bem. Não aguenta. Você desconta em quem não tem nada a ver com a história, né? Quer dizer, pelo que eu estou percebendo, Isadora, é necessário uma equipe multidisciplinar Sim. para regular as atividades corretas do trabalhador, porque daí já entraria um psicólogo. Também. É muito necessária essa equipe multidisciplinar dentro de uma empresa.
para ter todo esse trabalho e todo esse aumento da produtividade para a empresa. Então, essa empresa tem que abrir esse olhar também, porque é bom para eles. Eles economizam em previnem e aumentam a produtividade deles. Interessante. E agora, para quando que vai ser a lei que você disse? Para julho. Julho agora, 2019, já meio do ano. Já era para ter sido em janeiro, eles prorrogaram. Para dar tempo das empresas se adequarem. Sim. Não, tudo bem. Acho que o governo ele tem que ter uma certa tolerância, mas não podemos nos esquecer que é para ontem isso. Não é? Tem todos se adequarem a isso. Aí tem a ergonomia dentro desses todos os direitos trabalhistas. De alguma maneira a parte alimentar também entra nessa questão? Aquilo que eu como prejudica ou ajuda a empresa? Sim. Como? É que assim, toda alimentação vai te prejudicar ou vai te ajudar dentro da sua produção. O meu café da manhã vai me ajudar ou vai me atrapalhar. Dependendo do que eu comer, quando eu acordar, se eu comer algo pesado, como que eu vou conseguir trabalhar? Então, quando eu era estudante, que eu dava atividade laboral, a gente dava dicas do dia dentro da empresa e falava de café da manhã, de almoço, porque tudo isso influencia. Porque dependendo do carboidrato que você come, da proteína que você come, então tudo isso influencia no seu desempenho, vai para o seu músculo, vai para a sua circulação, entendeu? E o brasileiro se alimenta mal. Muitas vezes ele não coloca no cardápio verduras, frutas, legumes, né? É muita massa. É muita massa, né? é muito margarina, molho. Café. Sim. E aí, no caso, já entra o papel ali do nutricionista. Também, a equipe multi, né? Que coisa mais interessante. Isadora, tem alguma coisa importante que eu esqueci de perguntar? Ou algo que você ainda queria realçar para o ouvinte da Rádio Vinícola? Não, é deixar bem atento todo mundo a se manter atento dentro do seu trabalho, a prevenir sempre, tomar cuidado sempre, como que se realiza, a manter-se sempre atento. Exato, porque a saúde, antigamente... Em primeiro lugar, né? Os antigos, eles falavam muito, não tendo saúde, o resto a gente corre atrás. E quem nunca perdeu a saúde não entende a importância dessa sabedoria de vida até o dia que perde a saúde. Até o dia que perde. Aí ele se lembra dessa lição dos antigos, né? Tendo saúde, o resto a gente corre atrás, né? Então não vamos perder a saúde. Certo. Né? Vamos manter. Com certeza. Né? Até para poder desfilar, né? Não é verdade? Isso. É isso aí, Isadora. Eu quero então agradecer a sua participação aqui. Já veio aqui há alguns anos, né? Como princesa da Festa do Vinho. Acho que essa lembrança é muito bacana. É muito legal a Rádio Vinícola promover também essa questão cultural de Andradas. Sim. Não é? Você volta num momento diferente da sua vida, mas é a família andradense que vai crescendo e vai aí se desenvolvendo. Eu fico feliz pelo seu sucesso profissional, tá bom? Muito obrigada. E seja sempre bem-vinda. A partir de hoje, com esse programa, o quadro Viver Bem aqui da Unimed Andradas, com certeza você ocasionalmente estará presente aqui conversando com os nossos ouvintes, tá bom? Sim. Obrigada a todos. O quadro Viver Bem é oferecido pela Unimed Andradas e vai ao ar às quintas-feiras durante o programa Jornal da Cidade. Até a próxima semana. Você ouviu Viver Bem. Oferecimento Unimed Andradas.